Na segunda mesa redonda serão discutidos os desafios da adoção da tecnologia na agricultura. Esta sessão contará com a moderação de Paulo Gomes, engenheiro agrário e jornalista, diretor da revista Voz do Campo, publicação mensal especializada no setor agrário. A mesa contará com os contributos de Pedro Neto, vereador da Câmara Municipal do Fundão, Carmo Martins, secretária-geral do Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional, e Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação de Jovens Agricultores de Portugal. Então, muito bom dia, boa tarde. Estamos nesta transição da manhã, mas como ainda não almoçamos, portanto ainda é meio-dia. Vamos, tentar fazer fluir aqui um conjunto de questões e matérias e tentar respeitar a meia hora que nos foi dada. Quero agradecer a vossa presença na plateia, agradecer os convidados aqui, a presença também na mesa, agradecer o convite à Associação RUDE que me foi endereçado. De facto é uma honra estar aqui a moderar esta mesa e quero saudar também quem nos está a acompanhar no online. Bom, esta mesa, não valorizando demais, mas cada mesa tem a sua identidade. O tema que vamos aqui, ou os temas que vamos debater, eu diria que estarão mais ligados àquilo que nós chamamos vulgarmente terra a terra, porque efetivamente temos três personagens que certamente muito nos poderão dizer como é que é esta ligação exatamente na terra, quando digo nos produtores, quais são as dificuldades que eles sentem, o que é que está a ser feito. Portanto, no fundo, o que nós pretendemos com esta mesa é de facto, falar um pouco mais da necessidade das vantagens, portanto, da tecnologia, das novas tecnologias na agricultura, para o produtor agrícola, também as dificuldades, tem vantagens, mas naturalmente, como tudo na vida, também há algumas desvantagens, nomeadamente algumas dificuldades na adoção destas novas tecnologias. Portanto, é isso que vamos tentar falar. E depois também, em que sentido é que vocês, como agentes, como entidades, podem fazer esta ponte e podem, de facto, ajudar o produtor agrícola, que digamos que é no final da linha, que é isso que se pretende, o apoio ao produtor agrícola. Eu começaria já aqui pela minha direita, portanto, antes de mais quero fazer uma apresentação, penso que todos conhecem, mas de qualquer forma, portanto, o Sr. Vereador Pedro Neto, da Câmara Municipal do Fundão, Carmo Martins, portanto, a Secretária-Geral do COTN, Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional, e o nosso amigo Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP, da Associação de Jovens Agricultores de Portugal. Pronto, condições estão reunidas para começarmos aqui a conversar. Eu colocava aqui a primeira questão ao Sr. Vereador. Sabemos que o Fundão, a Câmara do Fundão, tem tido, de facto, muito impacto, não só na agricultura, mas fundamentalmente na agricultura, e nós temos, de facto, acompanhado, temos sido testemunhas disso. Muito tem sido feito. O Fundão, o Conselho do Fundão, como sabemos, é um conselho extremamente frutícola, eu diria em particular a cereja, mas não só. Tem criado, felizmente, um ecossistema de inovação ao longo destes últimos anos em prol do desenvolvimento agrícola, e está de facto à vista. O que nós queremos saber, e que certamente muita gente quererá saber, é qual é que tem sido a estratégia, como é que vocês têm lidado com o produtor, por forma a aplicar estas tecnologias que temos estado aqui a falar. Muito bom dia a todos. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar a RUD pela iniciativa, agradecer também o convite para estar aqui hoje e dar a perspectiva do município relativamente a este tema. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara do Fundão, o Sr. Engenheiro Fernando Martins, da Direção Regional de Agricultura e Pesca do Centro, e todos aqueles que aqui se deslocaram para assistir a este evento, e também aos colegas do painel que aqui estão comigo e aos que ainda vão fazer intervenções e aos que já fizeram. Se me permitem só uma pequena nota introdutória, e antes de responder em concreto à questão que me colocou, recentemente eu vi um relatório sobre recursos mundiais
que revelava que, por forma a dar resposta ao crescimento da população mundial, que já sabemos todos que vai crescer de 7 mil milhões para perto de 10 mil milhões até 2050, era necessário preencher 3 lacunas. Uma delas era alimentar, portanto, num aumento de 56%, entre 2010, o que foi produzido, e aquilo que seria necessário, ou que será necessário produzir em 2050. Também uma lacuna de acesso à terra, estamos a falar de 600 milhões de hectares, para termos uma ideia do que são 600 milhões de hectares, equivale à área da Índia, 2 vezes, entre a área global agrícola cultivada em 2010 e aquela que será expectável até 2050, e depois um gap de mitigação de gases de efeito de estufa de 11 mil milhões de toneladas de emissões esperadas da agricultura em 2050, para cumprir o Acordo de Paris para o Clima. Portanto, temos aqui este é o ponto de partida, esta é a nossa realidade, e sabemos que com mais pessoas no mundo vamos ter que, obviamente, necessitar de mais recursos para a alimentação. Olhando para aquilo que é a agricultura de precisão, a agricultura 4.0, sabemos que com a mesma quantidade de terra hoje conseguimos produzir mais, proteger ecossistemas e ao mesmo tempo fazer isto de uma forma que garanta que tanto os agricultores como toda a comunidade possa prosperar conjuntamente. Indo agora de resposta, ou dando agora a resposta em concreto à questão que nos colocou, um dos primeiros obstáculos que sentimos foi a questão da conectividade. Portanto, quando estamos a falar de agricultura 4.0, agricultura de precisão, estamos a falar de um conjunto de sensores que estão espalhados no território, nas parcelas agrícolas e que necessitam de conectividade, que necessitam de ter acesso à internet, redes móveis, e isso não existia no território. Essa foi, de facto, o primeiro ponto de partida em que o município decidiu implementar uma rede Bora, gratuita, disponível para todos os agricultores, todos os produtores, e que tem cobertura em todo o território do concelho. Estamos a falar de 702 km². Em segundo lugar, outro dos obstáculos que também sentimos e que é de facto determinante e que já aqui também foi falado, é a questão da capacitação dos agricultores. E aqui teremos duas perspectivas, uma direta e uma indireta. Como é que nós vamos ajudar as empresas a adotar a tecnologia? Como é que nós vamos ajudar os agricultores a adotar determinado tipo de equipamento? Tendo em conta que sabemos que há sempre alguma resistência, sobretudo quando é uma novidade e sobretudo também quando não temos a percepção in loco de como é que aquele equipamento funciona e como é que ele pode ser útil para a própria empresa. Nesse sentido, a Câmara Municipal avançou com campos experimentais, onde tem aqui também associado uma parte produtiva muito acentuada, mas também na parte da adoção da tecnologia. Aqui fazemos a transferência do conhecimento da informação via dias de campo, convidando as associações de produtores a participar nos trabalhos que são realizados no campo e também convidamos os próprios agricultores a lidar com aquele tipo de equipamento para perceber na sua exploração como é que ele pode ser útil. É importante também aqui desmistificar que muitas vezes este tipo de equipamentos não está acessível só, sobretudo quando falamos de equipamentos de IoT, de baixo custo, não está disponível só para as grandes empresas, pode ser perfeitamente adequado a uma pequena e média empresa, desde que a sua adoção seja devidamente acompanhada, como adiante iremos ver. Portanto, aqui temos uma primeira componente de capacitação, que é diretamente capacitar o agricultor, mas ao mesmo tempo, e também como foi mencionado aqui, é importante capacitar os próprios trabalhadores. Nesse sentido, também o município, por forma a dar resposta a esta questão, avançou com um centro de formação direcionado para NPTs, nacionais de países terceiros. Portanto, neste momento nós temos um centro de formação que está a dar formações a trabalhadores migrantes e refugiados, mas formações fora do catálogo convencional que existe no país relativo à agricultura. Nós estamos a dar formações mais capacitadas com outro tipo de equipamento. Estamos a falar de sistemas, por exemplo, de equipamentos, tratores agrícolas, sistemas, procuramos sistema de condução completamente autónoma, mas o mercado hoje, apesar de ter essa resposta, ainda não é uma resposta propriamente comercial, mas temos sistemas de autoguiamento, temos sistemas de rega inteligentes, temos sensores no campo colocados. Estes trabalhadores acabam por ter uma formação mais capacitada. Ao serem contratados pelas empresas, eles transferem esse conhecimento para a empresa, ajudando a própria empresa depois a fazer a adoção de forma muito mais fácil dessa tecnologia. Esta será uma via de transmissão indireta. Depois, e por último, temos também aqui a questão do acompanhamento, e não querendo ocupar muito tempo e dando espaço depois aos outros intervenientes, há aqui uma questão também determinante que é o acompanhamento que é feito às empresas. Portanto, nós temos que nos deixar daqueles modelos e daquelas estratégias em que há um acompanhamento pontual
à empresa agrícola. Nós temos que ter aqui modelos de acompanhamento permanente, sistemático e através de um ecossistema de serviços. E aí os municípios têm responsabilidade, como têm as outras entidades, como a Direção Regional, como os COABs, como os politécnicos, em que temos que ter aqui uma perspectiva, sobretudo para a adoção da tecnologia, de acompanhamento sistemático e permanente. Nesse sentido, a Câmara Municipal disponibiliza aos agricultores do Concelho, através do Gabinete de Agricultura, em que temos técnicos que estão a manusear diretamente este tipo de tecnologia, e se hoje tiver um agricultor que quiser, por exemplo, adotar o sistema de vedação virtual que nós estamos a utilizar na paisagem protegida da Serra da Gardunha, se um agricultor mostrar interesse naquele tipo de equipamento, nós fazemos o acompanhamento e ajudamos a que o agricultor adapte aquele tipo de equipamento à sua realidade. E fazemos esse acompanhamento conjuntamente com a empresa, por forma a que essa adoção possa ser uma realidade. Porque, caso contrário, se nos afastarmos do processo, obviamente ele terá muito mais dificuldade em ser bem sucedido. E também toda a parte de acompanhamento, de captação de empresas, de acompanhamento das empresas, que é feito, por exemplo, pelo nosso espaço empresas, pela própria divisão de gestão urbanística. Portanto, temos de ter aqui um ecossistema de serviços que tenha, de facto, esta perspectiva de poder ajudar agricultores, tanto na parte da tecnologia como em qualquer outra necessidade com que se depare. Muito bem, muito obrigado. Já voltamos a aprofundar um pouco mais alguns temas. Carmo Martins, o COTN, penso que é sabejamente conhecido, contudo gostaria que fizesse uma pequena introdução. O que é o COTN, o que é o Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional? Muito bem, o Centro Tecnológico Hortofrutícola Nacional fez 20 anos o ano passado, portanto já cá estamos há algum tempo. E foi uma estrutura que nós chamamos aquilo que se chama estruturas de segundo nível, portanto é uma estrutura que agrega, por um lado, organizações de produtores do setor hortofrutícola, de âmbito nacional, e do outro lado as universidades, os centros de investigação com competências na parte agrícola. Paralelamente, temos também associados as empresas de fatores de produção, alguns municípios também, e ao fim e ao cabo criamos aqui o ecossistema, que é uma palavra também muito usada, não é? Mas um ecossistema que permite aqui o aumento do nível de conhecimentos na fileira hortofrutícola, com o objetivo de aumentar a sua competitividade, não é? Ao fim e ao cabo é um bocadinho esse o objetivo. Portanto, quando o COTN foi criado, portanto, basicamente aquilo que nos caracterizava era muito pegar ou transferir ou mostrar aquilo que era feito nas universidades e que tinha muita dificuldade de vir cá para fora. E é engraçado porque temos estado aqui a falar e há uma coisa e nós andamos aqui há 20 anos e há uma coisa que passado 20 anos ainda é uma realidade e que tem muito a ver com isto que estávamos aqui a falar. A linguagem da universidade, o tempo da universidade, o tempo da investigação é muito diferente do tempo e da linguagem da produção, não é? A produção, quando tem um problema, quer a resolução no imediato, não é? E que seja fácil e que seja barato e que aconteça, não é? Quando a gente sabe que a parte da investigação não é assim, porque não faz sentido que assim seja. Mas pronto, mas só retomando, portanto, o que o COTN fez no seu início foi precisamente muitas atividades em que demonstrávamos muito daquilo que já estava feito, a inovação que já existia e, ao fim e ao cabo, mostrá-la. A tecnologia tem avançado e agora o que é que o COTN tem feito? Exatamente. Depois começámos a sentir a necessidade, uma vez que trabalhávamos muito bem e estávamos muito ligados, quer à parte das universidades, quer à parte das organizações e das associações de produtores, criou-se aqui a oportunidade de nós podermos ter aqui o elo de ligação para a criação de projetos em colaboração, projetos em parceria. E basicamente o que nós fazemos é muito isto. Portanto, os projetos onde o COTN tem estado envolvido e onde o COTN se envolve, os planos de ação, tentamos que eles nasçam das dificuldades que as próprias associações, que os próprios técnicos das organizações identificam e que depois vamos às universidades buscar o conhecimento que nos permita, ou pelo menos as competências que nos permitam depois dar resposta a isso. E, portanto, nos últimos anos o COTN tem também aprofundado muito esta vertente, quer no antigo PRODER, quer no PDR, quer agora no PRR. Portanto, temos tentado precisamente que os projetos que propomos nasçam mesmo e são construídos, os próprios planos de ação são construídos pela produção, porque achamos que isso facilita uma das coisas que temos estado aqui a dizer, a transferência. Se a produção e se os produtores estiverem envolvidos nestes projetos na base, para além de nos ajudarem e de ajudarem muitas vezes a investigação,
nós às vezes e pronto, traçamos um plano e achamos que aquilo vai ser espetacular e pronto, e tem tudo para dar certo, mas às vezes esquecemos de pequenos pormenores que os produtores sentem, não é? Ou dificuldades que existem, que às vezes faz com que o nosso plano que nós tínhamos traçado não seja bem esse e temos que o ajustar. Portanto, a produção estar envolvida diretamente nestes projetos é fundamental para evitar este gap que muitas vezes existe e para facilitar que os resultados que se obtêm possam ser mais facilmente incorporados nos modos de produção. E, portanto, esse tem sido um bocadinho este posicionamento que o Cotton tem tido ao longo destes 20 anos de atividade e continuamos a achar que ainda há muito trabalho a fazer, temos a certeza, e aquilo que se dizia no painel anterior, a velocidade a que as novas tecnologias, a que os novos conhecimentos acontecem, é muito difícil que o produtor sozinho, e eu aqui vou já entrar, se calhar sem noutras questões que dizia que é muito difícil um produtor sozinho ter realmente esta capacidade de acompanhar e por isso o Cotton sempre defendeu a organização de produtores, a associação de produtores, a associação é fundamental porque os desafios são enormes e a nossa escala é pequena e para adotar estas novas tecnologias que nós temos estado aqui a falar, há dois pontos que são fulcrais. Primeira dimensão, para que elas muitas vezes possam ser mais facilmente rentabilizadas, é muito difícil numa escala pequena, portanto, dentro de uma organização, dentro da associação, é mais fácil que estas tecnologias possam ser adotadas, possam ser vinculadas e chegadas aos agricultores. E depois há uma outra questão, que é o apoio técnico. E isto acontece nas mais diversas áreas. Os agricultores também, dentro da sua organização, quando estão apoiados numa organização ou numa associação, têm o apoio técnico, e o apoio técnico é, sem dúvida, fundamental para que a adoção se possa acontecer. E, portanto, nós trabalhamos, o Centro Operativo vocaciona muitas suas atividades precisamente para os técnicos destas organizações, porque achamos que são eles que fazem esta ponte e que permitem que o conhecimento depois possa chegar aos produtores e possa já ir mais orientado para a realidade de cada um dos produtores. Portanto, neste sentido, nós achamos, e estamos aqui a falar da agricultura de precisão e da digitalização, há diversas áreas onde realmente existem, esta tecnologia terá um potencial enorme para resolver um conjunto de problemas, que também já foram aqui identificados anteriormente, e achamos, sem dúvida nenhuma, que esta transferência, para nós, achamos que é o modelo mais eficaz para essa transferência. Sabendo que lida, naturalmente, diretamente com produtores no terreno, mas lida também e muito com as organizações, com as cúpulas, digamos assim. Sim. Organizações, associações, cooperativas, etc. Os dirigentes associativos, no fundo, essas cúpulas, como é que eles se comportam em termos de adoção e de apoio destas tecnologias? Bem, temos um bocadinho de tudo. Aqui, se calhar, o Firmino depois pode ajudar um bocadinho, Sim. mas é assim, eu acho que as dificuldades são tantas e os desafios são tantos que não há dirigente, pelo menos que queira olhar e que olhe com futuro para a sua atividade e para a sua estrutura, que não perceba a importância que estas tecnologias têm para enfrentar os desafios. As alterações climáticas têm posto imensos desafios, a questão da gestão da água de rega, a questão das novas pragas e doenças e de conseguirmos aqui mecanismos que nos permitam a detecção precoce e depois, eventualmente, até métodos alternativos de controle, evidentemente. Há aqui conjuntos de desafios, não só a nível prático, técnico, mas depois também o legislativo. A estratégia Farm to Fork já foi aqui falada e, portanto, e todas as metas que se têm que atingir. Portanto, eu acho que os dirigentes procuram na tecnologia, vão procurando nestas novas tecnologias a solução, porque percebem que é provavelmente a única maneira de conseguirem fazer face precisamente a estes desafios que se põem em cima da mesa. Claro que nós estamos num ano complicadíssimo, não é? Estamos num ano em que os custos de produção estão, como nós sabemos, e muitas vezes olha-se para esta questão da tecnologia e isto é difícil de mudar às vezes um bocadinho como um custo, não é? Ok, há um custo inicial que é significativo e isso muitas vezes faz com que a adoção não se faça se calhar da maneira mais rápida ou às vezes da maneira mais eficiente. Mas aqui também há um papel que nós temos que ter, que é dizer, ok, nós temos um custo que depois é facilmente e rapidamente diluído ao longo do tempo, não é? Portanto, há aqui realmente mas eu acho que os dirigentes, de um modo geral, percebem, e quem quer estar aqui amanhã e depois, que é impossível que será, sem dúvida nenhuma, estas tecnologias que irão permitir fazer face aos grandes desafios que têm em cima da mesa. Muito obrigado. Firmino Cordeiro, da AJAP,
lida com produtores, tem lidado ao longo destes últimos anos e continua, e muito bem. O que é que lhe apraz dizer em relação ao grau de tecnologia, à ação de tecnologia, portanto, por parte supostamente, desta geração mais nova, geração de agricultores mais nova? Bom, muito obrigado pelo convite à RUD, à organização, e dar os parabéns. De facto, tem sido um evento interessante e com muito se fala de tecnologia, de evolução, as novas tecnologias que temos à nossa disposição. Cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, que não esteve, é um autarca exemplar no país pela dinâmica que tem efetivamente imprimido ao seu Conselho, e não só ao Conselho, também à região, o Sr. Diretor Regional, todos os demais presentes, e fazer um comentário muito positivo à intervenção do professor Miguel Neto. Eu vou ter de falar naquilo, professor. Não me leva mal. Eu ando há muitos anos esta parte a tentar encontrar um boneco, qualquer coisa, que pudesse caracterizar a máquina perfeita do Estado, do nosso Estado. O professor encontrou-a. Lembram-se do slide? Máquina complexa, montes de roldanas, montes de... E depois diz assim, esta máquina não faz nada. Pois, perfeito. Não me levem a mal, mas eu tenho de ser honesto comigo mesmo e com a máquina, porque não dar valor àquela máquina é penalizador para todos nós que estamos no sistema. E este sistema é complexo porque as universidades, os agricultores têm muito interesse, dizia a Carmen muito bem, todos nós estamos à espera, até porque cada vez participamos mais em projetos conjuntos com a Universidade, com o INEAV, com os organismos que têm esta responsabilidade, mas depois tudo o que é produzido, quando queremos adaptar a projetos, quando queremos aplicar isto no terreno, até esbarramos com a própria máquina, primeira questão, e depois temos acidentalmente com outra máquina, que é a máquina financeira. Dinheiro para, de facto, aplicarmos estes. E depois temos outra mais complexa ainda, é que hoje não se faz agricultura sem água. Permitam-me isto, porque mesmo agricultura de sequeiro, eu temo que nas próximas década e meia, 2 décadas, as oliveiras em sequeiro, as amendoeiras em sequeiro, os pomares em sequeiro, não vão produzir nada. Ou vão ter muitas dificuldades em produzir. Porque ao nível que nós estamos, as nossas reservas são o que são, as nossas barragens muitas obsoletas, outras não existem nos sítios onde deviam existir, e eu faço um apelo para que o nosso plano de regadio seja efetivamente reestruturado e remodelado, porque se há zonas no país que são exemplo, e o Alqueva é um exemplo mundial, não é um exemplo à escala europeia, é um exemplo mundial, mas demorou 5 décadas. Nós não temos 5 décadas para olhar para muitas regiões do país que vão desaparecer, vão definhar e vão virar deserto. Também se faz agricultura no deserto, mas essa é ainda mais cara, porque a tecnologia que é preciso introduzir lá é ainda muito mais cara. Portanto, os óculos que você recomenda no final também são importantes, porque permitiriam aos nossos decisores olhar bem para aquilo que se passa no país e aquilo que nós queremos fazer. Reparem, eu estou a falar também de dinheiro, num período de seca como estamos a atravessar. Prometeram-nos que pagavam antecipação das ajudas por isto em 30 de maio, já foi. Depois 30 de junho já passou. Era esta semana, hoje é quinta-feira. Portanto, escutem, assim não dá. Porque isto é tudo muito bonito, meus caros, mas quem está no terreno... professor, eu tenho de dizer mais uma referência à sua intervenção, do melhor. Ele diz assim, isto da agricultura é muito bonito, mas não funciona e foi para as cidades. Professor, inteiramente verdade, está a perceber? Ou seja, há efetivamente falhas em todo este sistema, que até um académico percebeu isto. Estava na estufa, tirou, viu que aquilo não dava e pirou-se. Agora imaginem, quem está aqui todos os dias, quem tem de pagar contas, vocês nem imaginam as mensagens, os mails que chegaram aos telemóveis, aos computadores de todos os dirigentes associativos deste país no dia 30 de junho, ao final do dia e depois a seguir.
Nem imaginam a quantidade. Toda a gente a perguntar, vocês não fazem nada, vocês não espancam, vocês não esfolam, vocês isto, vocês aquilo. Hoje não se pode fazer nada disso, atenção. Já não se pode há muito tempo. Porque também nos amarraram, também nos hipotecaram, passaram-nos umas funções, vocês falam e... Percebe? Sabe o que isto é? Há uma coisa que se diz dividir para reinar. Mas, Firmino Cordeiro... Diga-me, eu estou a ir bem, mas se houver mais alguma questão, eu estou cá. Peço desculpa interromper, mas no seguimento, e sem quebrar o seu raciocínio, portanto, está a apontar um conjunto de dificuldades, não é? Que tem sentido no terreno. E o que é que a AJAP tem feito? Estou a dizer, escute, eu já percebi a questão. Sim. Eu estou a falar bem daquilo que estamos todos a fazer. Certo. Estou a falar bem do esforço que muitos autarcas estão a fazer, nas suas regiões, nos seus concelhos, as dinâmicas que estão a imprimir, com os meios que têm à disposição. Estou a falar bem dos meios académicos, estou a falar bem de muitos organismos, eu não falo mal de nada, mas estou a falar bem de muitos organismos oficiais que têm feito um papel muito importante em toda esta ligação entre a evolução, a tecnologia e colocá-la à disposição. A disseminação da informação, que também estamos a falar disso. A disseminação dos dados e trabalhar os dados para que nós tenhamos todos acesso a tudo isto. Tudo isto é verdade, todos estamos todos de acordo. A única coisa que nós temos de pensar mais, de alguma forma, é como é que nós... de facto, fazemos chegar os meios, como é que nós oleamos a tal máquina para depois haver uma saída? Entrou qualquer coisa, uma máquina qualquer, entra um produto e sai, entra uma matéria-prima e sai um produto. Aquela máquina só falta a entrada e a saída. Tem de haver, de facto, mais coisas a sair com a celeridade que todos nós precisamos. Nós o que queremos da máquina do Estado é celeridade. A gente tem uma dúvida, resolveram e a gente segue a nossa vida. É isto que nós queremos, é a eficiência do Estado. Nada mais, não se pede nada. Estar lá o Pedro ou o Paulo ou a Maria é indiferente. Nós queremos é que funcione. Ponto. Em relação àquilo que a AJAP tem feito, é lutar contra isto tudo, que não é fácil, porque isto emperra com facilidade. Nós somos bons nisto. Não tem como. Nós somos muito bons nisto. E uma vez, eu só vos dou este exemplo. Eu visitei o Estado de Salvador da Bahia há uns tempos esta parte. E então cheguei lá, estava com o secretário regional da Agricultura daquele Estado. E então, às vezes, nós queremos sempre exportar mais para o Brasil, é aquilo que os agricultores têm feito. Repare-se, na pandemia, qual foi, para além das pessoas ligadas à saúde, quem foi que aguentou, quem foi que manteve a produção, quem foi que... Não tivemos essa escassez de alimentos. É a resiliência e esta capacidade que os agricultores... É que nós não temos forma de deixar aquilo. Porque estamos hipotecados àquilo, endividamos-nos muito para ter as coisas e para manter. Estamos mesmo agarrados à máquina. Isto não é um escritório, a gente abre o escritório, aquilo não deu, é como uma pessoa disse. O escritório estava virado para a cidade, para o campo, aquilo não deu, virou de pacto, pintou aquilo novo, dá uma coisa mais bonita, agora estou na cidade. E bem. Outra coisa que foi aqui falado, e ele também falou nisto, o brasileiro achou o interior. É ridículo, nós estamos a 100 e tal quilómetros de Luterano. Não é isso a pessoa que queria dizer, que somos... Mas eu a falar, eu já vou para esse exemplo, mas tenho de falar no hoje. Esse secretário da Agricultura lá do Brasil disse-me assim, olha, mas nós para exportarmos, para aumentarmos esta vinhos, azeites, coisas excepcionais que nós fazemos para o mundo, ele dizia assim, não, isto tem de passar no Estado Central, tem de passar... No governo do Estado, de cada Estado, tem de passar, depois mesmo dentro do Estado pode haver mais uma burocracia. Olha, então uma coisa custa um queijo Serra da Estrela, compra-se aqui por 20 e tal euros e é barato, ao trabalho que aquilo dá, e estão a desaparecer os produtores, ao trabalho que aquilo dá, lá custa 150 euros, ou 100 e muita coisa. Vejam, tudo isto é burocracia para chegar aos 100 e tal euros. E eu abrevio. E eu disse assim, mas porquê então esta coisa toda? Ele diz assim, nós falamos português, certo? É verdade. O auge da burocracia, vocês ensinaram-nos, vocês é que vieram cá trazer essas informações. Nós agora só ligamos um bocadinho mais o complicómetro e estamos melhor que vocês. Portanto, somos nós na nossa essência. Nós temos de simplificar esta máquina toda. Portanto, e para além das dificuldades que aqui a Carmen encontrou e que falou nelas também, nós temos de ver quem são os nossos protagonistas, quem são os nossos agricultores, para adotarem muita desta tecnologia. Eu não estou a falar nos 5 ou 10% que são top no país, e toda a gente sabe onde estão, e ainda bem que os temos, e nunca ouviram ninguém da AJAP, nem eu,
apontar o dedo sobre nada acerca dos nossos bons agricultores. Nós precisamos, efetivamente, ter cada vez melhores agricultores e que consigam ter mais dimensão, como a Carmen estava a falar. Ok, mas eu pergunto se nós conseguimos sobreviver sem os pequenos e os médios agricultores que temos em todo o país, distribuídos por todo o país. Porque da maneira como nós estamos a ver, professor, o abandono do interior para as zonas rurais, para as zonas urbanas, portanto, ou seja, você tem de se dedicar mesmo às cidades que elas estão a aumentar, estão a engrossar, tem de aligeirar aquilo, e há um pensador, que é alguém que vocês também conhecem, em Bragança, que diz a melhor forma de desenvolver o litoral, o urbano, é desenvolver as zonas rurais. É por isso que o tema aqui do desagro está desenvolvimento, dizia-me alguém da RUT. Está perfeito o tema disto. Portanto, o que eu quero dizer com isto é quem são os protagonistas. Os protagonistas são, temos os agricultores mais envelhecidos da Europa e temos os agricultores menos rejuvenescidos na Europa. Estamos ótimas condições para ensinar tecnologia a esta gente. De facto, trabalhar com eles, com os mais envelhecidos, e depois ver se conseguimos trazer mais algum para isto, porque mesmo com apoios à cabeça, com prémios a jovens agricultores, com apoios a 50% ou a 60% a fundo perdido, eles não estão a entrar ao ritmo que que o país necessitava. Pronto, o essencial já percebemos, peço desculpa, temos Muito que bem. avançar, mas pronto, ficou aqui bem vincado a necessidade de olear bem a máquina do Estado, não é? Portanto, para depois poder, tudo o resto e a tecnologia poder fluir corretamente, pelo menos foi essa ideia com que todos ficámos. Falou em temas que, enfim, levar-nos-ia a outros debates, enfim, a outras matérias. Mas temos que avançar no tema que é a aplicação das novas tecnologias. Eu, neste momento, colocaria, ainda vamos fazer mais uma ronda, mas, entretanto, se houver algumas questões na sala que queiram, neste momento, colocar, estejam à vontade, é só levantar o braço e podermos avançar por aí. Bom, não havendo, vamos continuar a falar. E voltaria aqui ao vereador Pedro Neto. Há pouco fez uma descrição de tudo aquilo que tem feito e fez-se notar que tiveram imensas dificuldades. As dificuldades já foram ultrapassadas? Não, obviamente que não. Isto é um trabalho contínuo e permanente. Eu compreendo, até no seguimento da última intervenção, de facto o nosso país tem uma série de constrangimentos, mas de alguma forma nós temos que conseguir... O senhor é político? Não me defino dessa forma. Não, de forma alguma, nem me considero. Mas falámos, o Firmino Cordeiro falou aqui na máquina do Estado, por todos os efeitos. O que é que lhe parece dizer a esse nível? É normal que nós possamos sentir, de facto, constrangimentos naquilo que é o Estado hoje em dia. Todos nós sentimos, penso que essa plateia está toda de acordo e toda a gente se identifica, obviamente, com alguns de nós próprios no município também o sentimos. A forma não baixando os braços. E nós, obviamente, com um conjunto de políticas municipais e dentro dos instrumentos que estão ao nosso dispor, nós tentamos, obviamente, ajudar os nossos agricultores porque compreendemos a importância que eles assumem no nosso território. O Conselho do Fundão tem sido, de facto, um modelo. Já falámos aqui e não quero mais falar nisso. Mas é possível outros conselhos enverdarem também por esta dinâmica? Não, eu acho que era desejável, não é possível, era desejável que outros conselhos adotassem não só os instrumentos que nós estamos a utilizar, mas também as estratégias de trabalho em rede que são tão determinantes para o sucesso, como nós temos, por exemplo, com o COTN, com o Smart Farm, com um conjunto de outros COMAPs que se encontram disseminados pelo país e que nos ajudam a melhorar diariamente, obviamente trabalhando também em parceria com os nossos agricultores que participam nos nossos trabalhos. Permita-me esta questão. Acha que vocês têm-se substituído ao Poder Central? Acho que nós temos preenchido uma lacuna que existe e temos tentado preencher essa lacuna com um conjunto de iniciativas que são uma resposta direta àquilo que os agricultores precisam, porque também são eles que nos dão os inputs para essa estratégia. Nesse sentido, considero que estamos a preencher uma lacuna. Muito bem. O que é que... dizia também que uma das estratégias é o acompanhamento permanente no terreno. Vocês têm um município, não falemos agora só do Fundão, mas um município hoje em dia tem disponibilidade, quer de recursos humanos, quer financeiros, para acompanhar os agricultores, sendo que os agricultores não estão propriamente, digamos que ligados ao município, quer dizer, ligados no sentido de, não é uma obrigação, digamos, direta de uma Câmara
haverá eventualmente a Direção Regional de Agricultura, haverá outras entidades que o possam fazer ou que talvez o devam fazer. Os recursos são sempre limitados, como sabe. No entanto, temos um conjunto de trabalhadores que têm formação agrícola e que conseguem dar resposta às necessidades que temos tido de momento. Mas repare, eu gostaria de dar um exemplo até com outro tipo de problemática que temos sentido. Nós, por exemplo, quando quisemos recentemente, até fruto da formação que iríamos dar, formação em contexto de trabalho com equipamento agrícola, com trator agrícola, nós tentamos adquirir um equipamento com um sistema de condução autónoma. Esse foi logo a primeira dificuldade que nós sentimos. Quando nos deslocamos para uma grande marca ou para uma das empresas grandes do setor, e penso que até o fizemos numa iniciativa de inovação a nível nacional, portanto, numa das maiores iniciativas de inovação na agricultura a nível nacional, quando tentamos adquirir o equipamento, fizemos algumas questões mais relacionadas com a componente IoT ou comercial que vendia o equipamento. Ora, o comercial não nos consegue fazer a descrição desse equipamento. Nisto, tentamos procurar no mesmo espaço alguém que conseguisse resolver essas questões. Entretanto, tivemos então e encontramos numa parte desse espaço um informático que nos conseguia dar a resposta informática daquele tipo de equipamento. Ficamos então com a respectiva informação, mas tentamos depois conciliar essa questão com os dados agrícolas que necessitávamos. E aí esse técnico não nos consegue responder. Ou seja, isto para explicar o quê? Neste momento há aqui também um gap muito grande nas marcas que estão a comercializar os equipamentos de IoT ou os equipamentos direcionados para a agricultura de precisão. E se nós não temos pessoas que conseguem ter a linguagem do agricultor para lhe explicar qual é que é a vantagem que ele tem em adquirir aquele equipamento, se não consegue demonstrar de forma clara ao agricultor, ele vai estar sempre desconfiado e vai optar sempre por outro tipo de equipamento que lhe dá uma resposta, se calhar, mais básica. Portanto, aí também encontramos alguma resistência na parte do mercado, na parte dos grandes construtores, em conseguir, se calhar, dar o passo necessário para começar já a ter aqui, se calhar, taxas de adoção de tecnologia muito superiores. Portanto, isto apenas para lhe dar aqui um mero exemplo de outra dificuldade que encontramos. Muito bem. Carmo Martins, o Cotton, o que é que se prevê fazer ainda? Quais são as expectativas de futuro? O que é que entende? As novas tecnologias vão ou não vão cada vez mais implementar-se a um bom ritmo? Qual é a sua apreciação? Eu acho que se vão implementar, isso eu não tenho dúvida que se vão implementar. Acho que, pronto, isto depois depende muito também do apoio e do incentivo, que a gente já sabe que é fundamental, não é, no nosso setor, para que estas tecnologias sejam implementadas. E, portanto, eu acho que ao nível das políticas, acho que há aqui uma necessidade muito também, e sendo o objetivo da Agenda da Terra Futura, um dos grandes objetivos da Agenda da Terra Futura e dentro da iniciativa emblemática que teve aberta da Agricultura 4.0 e também da parte de investimento, eu acho que sendo realmente havendo este desígnio de tornar o setor agrícola mais digital, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, digitalizar aqui o setor, eu acho que é necessário que as políticas venham desenhadas um bocadinho nesse sentido que facilitem essa adoção. Eu percebo o que o Firmino estava a dizer, que há os grandes produtores e que esses, pronto, e são de referência. Eu continuo a achar que esses são fundamentais porque nós sabemos que a maneira mais fácil, ou pelo menos mais eficiente de se fazer também a transferência é através do caso, é através do exemplo, não é? Do ver, do já alguém que faz e que tem a mesma linguagem, que diz, olha, eu faço isto custa-me isto, eu tiro o benefício disto. Isto é fundamental para se conseguir fazer. Portanto, eu acho que estes casos são casos importantes e acho que tem que haver aqui realmente também, se calhar, uma maneira de também se fazer aqui e das políticas orientarem também para que estes casos possam eventualmente serem multiplicados. E isso sem dúvida nenhuma. Aquilo que o Cotton tem feito e aquilo que continuamos a fazer, pronto, é só para vos dar uma nota dentro desta medida que teve aberta da 4.0, nós estivemos envolvidos em muitas iniciativas, portanto, que nas mais diversas áreas, e posso falar se calhar daqui de algumas das áreas que se calhar acabam por ser mais importantes ou que acabam por marcar aqui a oportunidade que estas novas tecnologias trazem, a questão do uso eficiente dos recursos. Quer a gente fale da questão da água, que continua a ser talvez o setor onde mais se tem evoluído nesta área, mas que muito mais ainda se pode evoluir, a questão do desenvolvimento de sensores de baixo custo que possam apoiar
possam ser incorporados e que possam de alguma forma levar a que os agricultores possam levar a instalá-los e a fazer uso, a questão da parte da fertilização também, a questão nomeadamente armadilhas inteligentes. Nós entramos em 3 projetos de armadilhas inteligentes muito na perspectiva da identificação precoce do aparecimento das pragas e doenças e com isso depois otimizar os meios de luta, que nós sabemos que também cada vez são mais limitados. Outros dos grandes problemas que sentimos, não é? Portanto, a questão da utilização de todo o potencial da informação de satélite para a monitorização das mais diversas variáveis. Portanto, há aqui realmente, eu acho que existe bastante áreas onde realmente se vai continuar a explorar e eu tenho a certeza, quero acreditar, eu sou otimista por natureza, quem me conhece, eu acho que daqui, que se não conseguimos, se olhando a 10 anos atrás demos um salto grande, eu acho que se olharmos aqui a 10 anos à frente vamos estar completamente diferentes. Eu acredito perfeitamente nisso. Também porque os desafios são muito grandes e temos mesmo que começar a olhar para isso. E também sinto, e pegando um bocadinho naquilo que me disse, que também começa a haver uma maior receptividade, não é? Porque realmente as dificuldades são crescentes. E também acho que esta proximidade, que também acho que vai existindo cada vez mais entre a investigação e a produção. Acho que a distância já foi maior, acho que agora há realmente aqui, houve uma aproximação destas duas esferas e também acho que aqui não podemos dizer só mal das políticas, acho que ao nível, por exemplo, dos grupos operacionais, das medidas de inovação dentro do Programa de Desenvolvimento Rural vieram ajudar a promover essa filosofia, que era a questão da cooperação para a inovação, os grupos operacionais que obrigavam precisamente a que houvessem organizações e houvessem agricultores envolvidos e que tivessem que liderar muitos deles. Eu acho que isto veio aproximar muito esta esfera e nós temos aqui, estou ali a olhar para a professora Paula Simões, porque realmente aqui nesta região, e não só, está ali o Paulo da APIM, não sei se já está, se não está, mas outros colegas que estão aqui também do Politécnico, e realmente que nós conseguimos ter 3 projetos aprovados aqui, muito na parte das pornoides, em 3 áreas distintas, na parte da robótica também, na questão da aplicação diferenciada, da identificação, por exemplo, de infestantes e aplicação diferenciável de herbicida, quer na questão da quantificação da produção também através de imagem recolhida por drone. Portanto, ou seja, e tivemos outro na parte da fitossanidade, da parte das doenças e das pragas também de pornoides, e tivemos outro na pós-colheita, que está ainda a decorrer, tem a ver com os parâmetros de conservação, a otimização dos parâmetros de conservação e também embalagens inteligentes, mais uma vez 3 áreas que se tocam, e foi possível criar este dinamismo, juntar precisamente estas estruturas, os produtores estarem envolvidos e nós conseguimos produzir, acho que informação que estando realmente os produtores envolvidos, não vai ficar na gaveta, vai precisamente sair cá para fora. Portanto, eu acho que vamos continuar a trabalhar, acho que está criado o ecossistema e o ambiente para que se continue e daqui a 10 anos acho que vamos estar com uma agricultura completamente diferente, ou pelo menos muito então, mais. Muito otimista, não é? Sou. Espero. Muito bem, obrigado. Firmino Cordeiro, o que é que aconselha a um agricultor que se queira instalar neste momento e que certamente lhe vai colocar uma série de questões: como é que eu faço, que apoios é que eu tenho, a nível de tecnologia, que é isto que estamos a falar, como é que eu faço, qual é que é a sugestão que dá, o ensinamento, a informação? Aprendi a falar com o professor Miguel Neto. Falar com ele, esclarece. Eu fiz a cidade do campo para a cidade, portanto faço o mesmo. Mas isso acontece com frequência, não? Claro que acontece, todos nós sabemos disso. Obviamente, não é? E o que é que nos diz? Nós, no meio de algum pessimismo, nós estamos no período mais difícil que eu conheço, e já nisto há muitos anos, da nossa agricultura e da vida dos agricultores. Porque depois de um Covid que facilitou a vida a alguns, embora alguns conseguissem manter-se. Bem, estamos a atravessar a pior seca de sempre. Agora a guerra. A guerra tem tido consequências terríveis. O preço dos nossos produtos não aumenta, não nos pagam mais caro, mas ele está efetivamente mais caro nas prateleiras. Alguém faz as contas e diz: se não subir, eu perco dinheiro, portanto tenho de subir. Nós continuo a tentar comprar sempre ao mais baixo preço possível e nós esmagamos o coiro a trabalhar para responder às solicitações. Mas nós estamos muito dependentes, não é? Pois, e depois, repare,
não vale a pena compararmos com outros países, podemos nos comparar, obviamente, da União Europeia, mas basta olhar para o lado. No lado, o gasóleo efetivamente tinha 20 cêntimos de desconto à cabeça. Todos os outros fatores de produção são mais caros, sempre foram, e agora também. Os apoios aos agricultores na vizinha Espanha não tem nada a ver connosco. Portanto, como é que nós podemos olhar para tudo o que temos pela frente e temos desafios, todos nós estamos interessadíssimos em todos os desafios que temos pela frente, ser mais eficientes, produzir mais com menos ou produzir com os menos recursos, com o menor número de recursos possível, por um lado em função da sustentabilidade e por outro lado em função do ótimo, ou seja, de ficar mais barato produzir, mas o preço a que nós temos de vender, de facto, não compensa. E há muitos agricultores competitivos. É que nós não estamos a falar daqueles pequenos e médios agricultores. Ouça, se não produzirem mais, fazem outro tipo de atividades. Eles são aí originais, têm de ganhar a vida, como se costuma dizer. Agora, os grandes agricultores competitivos neste país estão a atravessar estas dificuldades em setores como o mirtilo, que no início até houve um problema ou outro, mas desenvolveram-se, estão a produzir, utilizam as melhores tecnologias, estão com dificuldades em comercializar neste momento. Portanto, é um alerta que é preciso, porque qualquer dia queremos olhar para o setor e não temos a matéria-prima, que são os agricultores. Nós temos de olhar para os agricultores como alguém que neste momento atravessa enormes dificuldades. Há muitos a sair disto. Portanto, e temos de ter a noção que estamos a atravessar um período extremamente delicado. Isto é que é a grande mensagem que é preciso dar. Portanto, agora diz-me assim, olha, e os jovens? Os jovens querem entrar. Aliás, aparece um período de abertura de concurso, há sempre uma expectativa muito maior do que a verba que temos destinada. Quer dizer que há efetivamente vontade, mas depois tem de haver, tem de se avaliar o projeto pela VGO, só os melhores é que passam. Olha, eu tenho de falar bem, houve uma resolução do Conselho de Ministros, num determinado momento, não neste, é muito curto este governo, mas no anterior, que deliberou que nos territórios vulneráveis, projetos para os territórios vulneráveis, ou seja, específicos para eles numa lógica, estes senhores aqui nunca conseguem ter boas VGOs nos concursos nacionais, vamos aqui arranjar alguns protótipos, a substituição dos tratores, os painéis fotovoltaicos, portanto, tudo isso encantado, ou seja, estamos a atacar a ferida em territórios do país que estão a desaparecer. Ouça, eu não sei o que é que acha aqui o meu colega de painel da Câmara Municipal. Por exemplo, agora tenho de falar numa coisa que não é muito positiva. Há pouco tempo eu fui à Assembleia da República porque fomos chamados para discutir uma coisa que se chama a Carta Perigosidade dos Incêndios Rurais. Portanto, para falar, ninguém nos ouviu. Quando chegámos lá estava tudo prontinho. O fato estava feito, a legislação estava feita. As organizações de agricultores e os municípios acho que foram os últimos a ser ouvidos. E é porque fizemos pressão, se nem isso acontecia. Sabem porquê? Porque as florestas foi parar o ambiente. E ninguém tem nada contra o ambiente. Foram parar e depois, como insistiram na asneira, continuam lá, se fazem favor. Quando chegámos lá estava tudo feito. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto para abreviar? É que, o que é que eu vejo naquela proposta? Bem feita tecnicamente, não há a apontar. Agora, os beneficiários, em última instância, eu tenho-me sentido trator, ou seja, nós de facto somos o alvo a bater, quem está lá, porque não pode construir, não pode, quase em determinadas épocas, não se pode mobilizar, não pode sair, não pode andar, não pode circular sequer, ou seja, no fundo, nós em vez de promovermos mais atividade nestes territórios e colocarmos ali, porque, vamos lá ver, quem olha só em termos económicos, porque é que nós estamos a despejar dinheiro, desculpem o termo, é que se despeja dinheiro para tanta coisa, deixem falar, a TAP, por exemplo, leva dinheiro para caraças e não se passa nada, portanto, e tantos TAPs cá por aqui. Portanto, porque é que estamos a despejar dinheiro neste território só lá meia dúzia de pessoas? Qualquer dia há de querer despejar para lá dinheiro e não há lá ninguém para fazer nada. E não é o Estado que trata bem as florestas dele, não é? Veja-se, toda a gente sabe disso. E não é o Estado que vai contratar ou subcontratar empresas para fazer as manutenções florestais, para fazer isto. Isto custa muito dinheiro. Eu termino. Portanto, ou seja, por isso mesmo é que quando se fazem as medidas
política, tem de se olhar bem para o território em questão, tem de se ouvir os autarcas, que são a primeira ligação com a população, e tem de se ouvir as organizações de agricultores que estão lá. Não faço isto sem ouvir as pessoas. Ouça, as leis são para as pessoas, nós temos de ouvir as pessoas, e isto chama-se democracia, percebe? Isto é mesmo democracia, ouvir as pessoas. São temas de facto interessantes e mereciam outro desenvolvimento, sem qualquer dúvida. Mas já não trago mais isto. Todos nós estamos de acordo, mas também concordará comigo, pronto, já alongámos um pouco o nosso tempo, vamos ter que terminar. E haverá outras ocasiões para falarmos disso e de outras Andamos assuntos. por aí, não é? Claro. Eu peço desculpa porque já ultrapassámos o tempo. No entanto, eu pergunto à mesa se há alguma questão online. Penso que neste momento não. Temos que ir para almoçar, já estamos todos cheios de fome. Pronto, mais coisas haveria para dizer, mas fica uma próxima oportunidade. Eu agradeço a vossa presença aqui no painel. Muito obrigada também. Câmara Municipal do Fundão, o COTM, a JAP. Vocês aí, muito obrigado pela atenção que nos dispensaram. Online também, um agradecimento a todos em geral. Muito obrigado, vamos almoçar certamente e até uma próxima oportunidade. Obrigada.